Um jogador entrou em campo no domingo, fez 2 gols e no dia seguinte foi embora do centro de treinamento sem treinar. Outro está há 1 ano de sair de graça do maior clube do mundo, e a Inglaterra já sabe disso. E um terceiro virou o motivo de uma guerra de 200 milhões de reais entre 2 gigantes do Rio de Janeiro. Tudo isso aconteceu nas últimas 72 horas. E o mais assustador é que nada disso é o pior que eu vou te contar hoje. Vamos começar pelo assunto que está travando a Europa inteira. O Arsenal quer Vinícius Júnior. E não é conversa de rede social, é o The Telegraph reportando que o clube inglês está montando o maior pacote salarial da história do Arsenal para tirar o brasileiro do Real Madrid. Para você ter noção do tamanho disso, hoje no Real, o Vini ganha algo em torno de 470 mil euros por semana. O Arsenal está disposto a pagar mais que isso. Agora vem a parte que muda tudo. O contrato do Vinícius com o Real Madrid vai até junho de 2027. Ou seja, ele entrou no último ano. E até agora, a renovação não saiu. E aí, o clube mais poderoso do planeta se vê numa posição que ele odeia, a de refém. Porque se o Real não vender agora, o Vini pode assinar pré-contrato com qualquer clube do exterior a partir de 1º de janeiro e sair de graça em 2027. Se especula na Europa que o Real só ouviria a proposta a partir de 160 milhões de euros, algo perto de 900 milhões de reais. Mas eu preciso ser honesto com você. Não existe, até agora, negociação oficial entre Arsenal e Real Madrid. É interesse, é preparação, é bastidor, mas não é proposta na mesa. Tem mais um detalhe que ninguém está falando. José Mourinho, agora no comando do Real Madrid, não quer que ele saia. E o Mourinho, você já sabe, não costuma perder essas quedas de braço internas. E olha quem está assistindo tudo isso de camarote, quietinho, com uma calculadora na mão, o Flamengo. Porque o rubro-negro mantém um percentual sobre uma futura venda do Vinícius. Se sair uma transferência dessa magnitude, entra dinheiro no caixa da Gávea sem o Flamengo fazer absolutamente nada. E se você acha que essa é a novela mais quente do dia, espera até o final do vídeo. Luiz Henrique, 25 anos, Zenit da Rússia, formado no Botafogo e agora no centro de uma disputa carioca. O Flamengo acenou com 35 milhões de euros ao Zenit, algo entre 201 e 204 milhões de reais, dependendo do câmbio do dia. Quem conduziu isso? José Boto, executivo de futebol do Flamengo. E ele não foi bater na porta do Zenit primeiro. Ele foi direto na fonte. Procurou os novos representantes do jogador, Vinícius Matos e William Bento, que estiveram recentemente no Ninho do Urubu. Detalhe que quase ninguém percebeu. Vinícius Matos é irmão do Vitão, zagueiro que pertence ao próprio Flamengo. Coincidência? No mercado da bola, coincidência não existe. Só que aí entra o Botafogo. O Zenit tem interesse no Danilo, do Alvinegro, e surgiu a ideia de uma troca. Danilo vai para a Rússia em definitivo, Luiz Henrique volta para o Brasil. Na teoria é lindo, na prática morreu antes de nascer. Primeiro, o Botafogo precisa do dinheiro do Danilo, uma venda que pode render mais de 40 milhões de euros. Troca não paga boleto. Segundo, o salário do Luiz Henrique não cabe na nova realidade financeira do Alvinegro. E terceiro, o mais importante de todos, o Danilo não quer jogar na Rússia. Ele já deixou isso claro. Inclusive quando o Botafogo recusou uma oferta de 30 milhões de euros do Palmeiras por ele. Ah, e ainda tem uma terceira porta. Durante a Copa do Mundo, um clube da Arábia Saudita sondou Luiz Henrique. Não virou proposta, mas virou alternativa. Uma coisa é certa, ele não quer continuar na Rússia. E eu te pergunto, e quero de verdade a sua resposta aqui embaixo. Luiz Henrique seria decisivo em qual dos dois? Onde ele encaixa melhor? Ainda no Flamengo, e agora é oferta oficial, não é sondagem. O Besiktas, da Turquia, apresentou no dia 27 de julho uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos de Léo Pereira. O zagueiro tem 30 anos, é titular absoluto de Leonardo Jardim e esteve entre os nomes chamados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Foi exatamente ali, na vitrine do Mundial, que os turcos passaram a monitorá-lo de perto. O Flamengo resiste. A diretoria entende que ele é peça importante, tecnicamente e como liderança de vestiário, mas tem um relógio correndo. O contrato dele vai até dezembro de 2027. Traduzindo, se o Flamengo não vender agora, vai precisar renovar a toque de caixa, ou vai ver um titular da seleção entrar no último ano de contrato. E o Léo, hoje, entende que merece ganhar mais. Torcedor do Flamengo, se você fosse o presidente, por quanto você venderia o Léo Pereira? Ou não venderia de jeito nenhum? Comenta aí.
O Fenerbahçe, também da Turquia, tentou o Flaco Lopes. E aqui, o roteiro foi curto. O jogador vetou. Os representantes dele avisaram que a Turquia não está nos planos. E a conversa nem chegou a subir até a mesa do Palmeiras. O argentino prefere esperar por uma liga de maior peso na Europa. E ele tem argumentos. O Atlético de Madrid preparou uma investida na casa dos 40 milhões de euros. O problema? O Palmeiras não quer nem ouvir. O Flaco renovou até dezembro de 2029 e virou, na prática, inegociável. E tem outro fator congelando a novela espanhola. Ninguém consegue cravar o futuro de Julián Álvares no Atlético. Enquanto essa peça não se mexe, o Flaco fica onde está. Resumo da ópera: Flaco Lopes segue no Palmeiras. Da Itália vem uma história de bastidor digna de roteiro de cinema. Paolo Maldini e Leonardo pediram demissão da Federação Italiana 16 dias depois de assumirem. Maldini era diretor de seleções. Leonardo, campeão do mundo com o Brasil em 94, atuava como consultor. A missão dos dois era uma só: escolher o novo treinador da Itália depois que Gennaro Gattuso deixou o cargo em abril, sem conseguir classificar a Azzurra para a Copa do Mundo de 2026. E eles tinham um nome: Andrea Pirlo. Só que o presidente da federação, Giovanni Malagò, barrou. Motivo: Pirlo é garoto propaganda de uma casa de apostas russa. Aí está o ponto. A dupla se sentiu passada para trás. Havia gente dentro da própria federação conversando com Roberto Mancini por fora. 16 dias. Foi só o que durou. Hoje, Mancini desponta como principal candidato, com Thiago Motta aparecendo como alternativa. A Itália, tetracampeã mundial, fora de 2 Copas seguidas. E sem conseguir nem contratar um técnico em paz. Existe uma pergunta que o vestiário do Santos está fazendo baixinho há semanas. Não é: o Neymar vai renovar? É: o Neymar ainda quer jogar futebol? Vamos aos fatos, porque aqui não cabe achismo. Maio deste ano. Um treino no CT Rei Pelé termina em confusão. Neymar teria derrubado e dado um tapa no rosto de Robinho Júnior depois de sofrer um drible. Ele pediu desculpas. Os representantes do garoto desistiram de notificar o clube, mas o vestiário não esqueceu. Depois, enquanto o Santos jogava fora do país pela Sul-Americana, Neymar, poupado pela comissão técnica, participava de um torneio de pôquer no Brasil. O time venceu por 4-1, sem ele, nessa semana. Depois do empate em 2-2 com a Chapecoense, jogo em que ele marcou os 2 gols, vieram os relatos de mais um bate-boca dentro do vestiário. E no domingo seguinte, ele apareceu no centro de treinamento. E foi embora sem participar de nada. Agora eu quero que você entenda a dimensão disso. Estamos falando do jogador que, por mais de uma década, foi descrito como o cara mais querido de qualquer vestiário por onde passou. Companheiro, brincalhão, o sujeito que unia grupo. E hoje, gente que convive com ele no dia a dia do Santos tem a impressão de que ele cansou. Do treino, da cobrança, da responsabilidade, do peso. Existe até uma leitura interna de que ele só segue no clube até 31 de dezembro, quando encerra o contrato por pressão familiar. O pai dele tem negócios importantes com o peixe. Talvez não seja arrogância, talvez seja exaustão. E exaustão em atleta é um assunto que o futebol brasileiro ainda não aprendeu a conversar direito. Repara numa coisa antes de você sair daqui. O Real Madrid tem até 1º de janeiro para resolver o Vinícius Júnior. Ou vende, ou renova, ou vê o melhor jogador do elenco sair sem deixar um centavo. O Flamengo colocou 200 milhões na mesa por Luiz Henrique enquanto a Turquia bate na porta para levar o Léo Pereira. Pode gastar uma fortuna e vender um titular da seleção na mesma janela. O Botafogo precisa vender o Danilo, mas o Danilo não quer ir para onde estão querendo mandar ele. A Itália, tetracampeã do mundo, está fora da Copa e não conseguiu nem escolher um treinador sem que 2 ídolos pedissem demissão em 16 dias. E o Santos tem até 31 de dezembro para descobrir se ainda tem o Neymar. Ou se já perdeu ele há mais tempo do que gosta de admitir. Agora eu quero que você perceba o que essas histórias têm em comum. Vinícius Júnior, Léo Pereira, Neymar, a seleção italiana. Todos com o relógio correndo, todos reféns de uma data no calendário que alguém, em algum momento, deixou passar. E aí tem uma exceção nessa lista, uma só. O único que não perdeu uma noite de sono essa semana foi o Flaco Lopes. Recusou a Turquia, ignorou a Espanha, foi treinar normalmente. E não é sorte, é porque ele é o único dos 6 que renovou antes de precisar. No futebol moderno, não ganha quem tem o melhor jogador, ganha quem assina primeiro. Se inscreve no Museu da Bola. Aqui a gente não repete manchete, a gente conta a história por trás dela. Até a próxima.